É, Sim, sim, e quando vocês falam de luto, a gente tem que entender que cada pessoa tem um luto diferente, sim. né? Cada um se manifesta de uma questão diferente. Tem algumas pessoas que não aceitam, ficam com raiva. Tem pessoas que aceitam, porque na minha concepção, a morte ela é adaptada, ela não é aceita, porque o ser humano não foi preparado para morrer. Na minha concepção, na minha crença, o ser humano não foi preparado para morrer. E aceitar isso em vários momentos é algo tão difícil. A gente estava conversando nos bastidores a questão do infarto, a questão de uma doença. Então, para muitas pessoas, elas não querem perder esse vínculo, né? Essa aproximação, o ouvir das outras pessoas. Isso causa estranhamento, né? Porque nós somos seres frágeis, né? A gente precisa de ter o que? Vínculos. E quando esse rompimento de vínculos é quebrado, causa estranhamento. Esse vazio, essa dor, essa lembrança, né? E, Michel, espiritualmente, como que você vê a morte? Olha, eu vejo aqui no podcast de vocês que vocês partilham de várias crenças. Eu acho isso muito válido na questão de compreender a crença do outro, da manifestação de fé, da crença do outro. Eu acho muito importante e muito válido no podcast de vocês. Eu sou de uma origem totalmente cristã, onde acredita que a morte é apenas um sono. Aí entra nas questões cristãs judaicas, que acredita que a morte é um desprendimento do corpo, a alma volta para Deus e o corpo fica descansando no pó da terra até a volta de Jesus. Isso está revelado em Apocalipse 26:16, que entra na questão de uma cultura judaica, entra na questão do cristianismo. E quando a gente entra na questão de sono, cara, me traz as lembranças, conforme eu estava falando nos bastidores. Eu perdi meu pai faz pouco tempo, né? Alguns de vocês mandaram mensagem. E para mim foi uma das sensações mais difíceis da minha vida. Porque mesmo que eu tenha essa fé, essa crença, a partida do meu pai foi algo muito complexo. Por quê? Quando você treina pessoas para o mercado de conservação de cadáver, quando você lidar com a morte do outro, é totalmente diferente como lidar com essa dor. E meu pai faleceu mais ou menos dia 14, dia 15 de julho. Estamos agora em 30 de 30 de agosto. agosto. Eu estou no momento ainda de luto, porque eu tenho essa sensação de ausência, de rompimento de etapas. E algo é muito difícil, porque cada um se manifesta de uma forma, né? Então eu tenho essa crença, respeito as outras crenças, eu acho interessante a gente discutir, mas essa crença que eu acredito me traz esperança. Esperança de ver meu pai um dia novamente. E essa fé, essa crença me motiva a estar aqui com vocês, batendo um papo. Porque é uma dor que cada um se manifesta de uma forma diferente. E para mim cortou o coração. Ver o meu pai frio, eu queria conversar com ele, eu não consegui, gelado, na hora de reconhecer o corpo dele. Mas, ao ver o corpo do meu pai, me trouxe fé. Porque eu vi um corpo frio, com falta de coloração, falta de circulação de sangue, mas eu vi o meu pai com aparência sorridente. Então, o desprendimento dele foi tranquilo. A alma vivente voltou para Deus conforme a minha fé e o corpo estava ali, tranquilo. Então, a passagem desse ciclo para o meu pai foi algo tranquilo. Isso me trouxe o quê? Paz.